Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Letícia, do GE. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho do interesse do Flamengo no Claudinho e sobre o pedido ao que a gente imagina seja perto da casa dos 18 milhões de euros, se é viável para o Flamengo uma negociação desse porte nesse momento. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Quanto à resposta, ao questionamento, ao interesse nosso de começar a falar em 18, 19, não sei quantos milhões, isso aí é um procedimento normal, um pedido do clube, o Flamengo vai tentar pagar o menos possível, perto do justo, eles vão tentar pedir o valor que eles acham que de fato vale o jogador, que tem a valorização que eles acham que tem que ter. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. Se teve alguma coisa que a gente teve que ter nesses dias aí em relação às contratações, foram paciência. Porque quando o Flamengo vai para o mercado, vai em cima de algum jogador, pelo tamanho do Flamengo hoje, pelas expectativas financeiras que acham que vão tirar do Flamengo, é sempre pelo maior número. E tem questões em que a gente tem o limite de mercado, enquanto que a gente acha quanto vale cada jogador, passa em cima também do procedimento do fluxo financeiro, de como é que serão esses pagamentos e como é que os outros clubes irão aceitar esses pagamentos. Então, isso tudo entra no final das contas para que a gente possa ter um número final. Tem que ter paciência, tranquilidade, mas eu acho que a janela com Luiz Araújo, com Rossi, que já chegou, enfim, então os jogadores que estão vindo estão chegando, são jogadores que eu acho que a gente estava bastante tempo empenhado em trazer, e graças a Deus a gente já estão aí. Marcos Braz, Spindel, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Outra negociação estava em curso, mas de uns tempos para cá temos lendo menos coisas sobre ela, até por conta da situação do time do jogador, o De La Cruz, do River Plate. O time avançou para as oitavas de final da Libertadores e, pelo menos no nosso entendimento do lado de cá, ficaria mais difícil essa contratação com o River se classificando. Queria saber de vocês, oficialmente, qual é a posição do Flamengo, se tem conversas ainda com o De La Cruz ou se, de fato, essa classificação do River colocou um ponto nessa tratativa. Obrigado. De fato, também é uma outra negociação em que o Flamengo entendia que fosse um jogador qualificado, entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim, e a gente quer pagar o preço que a gente acha justo, que dentro das condições que a gente possa pagar, e a gente já transmitiu isso para os empresários do jogador, porque tem um outro clube que tem um percentual grande, um bom percentual desse jogador. Mas como o jogador tem um empréstimo, está no River Plate e tem uma multa contratual, o River está sentado em cima dessa multa. Respondendo à tua pergunta, se tiver algum entendimento que a gente possa conversar em cima desse número, o Flamengo interessa o jogador. Não podendo acontecer, o Flamengo segue numa paralela, segue no mercado para encontrar outras boas alternativas que a gente entenda que possa qualificar ainda mais o elenco. 16 milhões de dólares é muita grana, cara. Fez bem em não contratar. Lucas Veríssimo, como que está essa negociação? Existe alguma coisa? O que você pode falar sobre isso?
Olha, assim, o que a gente pode falar é que é um belíssimo jogador, mas negociação no momento, não há negociação aberta com ele. Mas é um belo jogador. Bruno Henrique, a gente é um jogador que dispensa comentário, dispensa qualquer tipo de... Acho que de falar de qualquer coisa, a gente na hora certa, a gente vai conversar com ele. É um jogador que nos interessa, é um jogador que é de casa, um jogador que sempre nos ajudou, vem nos ajudando agora, e a gente acredita que não vai ter nenhum problema para que ele continue. Boa. Saber em relação ao Vidal, muitos veículos hoje, né, comentando sobre um possível interesse do Inter Miami no Vidal, time do Messi. Amém. Existe alguma coisa? Chegou alguma coisa para o Flamengo? Sabem de alguma coisa por parte dos empresários do jogador? Não Obrigado. chegou nada oficialmente, não chegou absolutamente nada. Nem oficialmente, nem extraoficial. Não tem nada. Nenhuma questão do Inter Miami, não. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Spindel. Aqui, Guilherme Xavier, do Lance. Muito se falou aqui na coletiva sobre chegadas para o elenco, e como o colega Bruno aqui comentou, também podem existir algumas saídas. Eu queria saber sobre o Matheus França e Vitor Hugo, que são dois jogadores aí muito valorizados no mercado europeu, já chegaram a receber algumas sondagens de clubes de lá da Europa. Queria saber se o Departamento de Futebol já trabalha com a possibilidade de receber alguma proposta por eles. A gente não trabalha sobre hipótese, são dois atletas que fazem parte do elenco profissional, que são importantes demais para o clube, que já é uma realidade, como qualquer atleta do Flamengo. Se chegar uma oferta, a gente sempre vai analisar, mas sob a ótica de dois atletas que são joias da nossa base, do futebol mundial, e que fazem parte do elenco profissional do Flamengo. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Spindel. Vitor Velotti, do Coluna do Fla. O Flamengo já anunciou o Alan, já anunciou o Luiz Araújo, também o Rossi. A janela de transferências abriu nesta segunda-feira. Pelo menos, mas quantos jogadores assim, o Flamengo pretende contratar ainda nessa janela de transferências? Obrigado. Olha, isso é uma questão interna do planejamento do clube. O que é público, enfim, que vocês já questionaram aqui, e o Marcos já falou, é que há um início de conversa pelo Claudinho, e é o que a gente pode falar no momento. Outras questões aí de manejo de elenco são internas, até para não prejudicar a posição do Flamengo no mercado, caso decida fazer algum outro movimento. E também tem a situação em relação a ter, falando um pouco na resposta para você, é que a gente não sabe se a gente tem ou se terá alguma perca, né? O Flamengo vai fazer o possível, o máximo possível para continuar com o elenco forte, não perder absolutamente para ninguém, não vai perder para absolutamente nada, nenhum jogador, mas às vezes não é possível, às vezes por várias razões você pode ter alguma intercorrência. Então a gente também está, essa tua pergunta, ela é muito em função do como é que vai ser essa janela também, né? O Flamengo está bem seguro dos contratos que faz, não tem um jogador, eu acho, que a gente não fique numa mesa para negociação em função das multas, as multas contratuais, né? São multas contratuais que botam o Flamengo sistematicamente em todas as mesas de negociação. E a gente está muito tranquilo, muito seguro, até porque o Flamengo o que o Flamengo está querendo fazer é manter os títulos que a gente tem, e essa que é o empenho e o pedido do presidente Rodolfo Landim. Braz, Raíssa Simplício aqui da Gol, vou fazer uma para você e uma para o Bruno. Para você é o seguinte, De La Cruz ou Claudinho, ou o Flamengo pode contratar os dois? E para o Bruno, o Flamengo fez alguns investimentos, vários investimentos já, né? Esse ano, Gerson, Luiz Araújo, o Alan agora. Eu queria saber se o Flamengo bateu a meta de compra de investimentos
E se agora para entrar vai precisar negociar para sair, como é que está essa questão das metas orçamentárias? Bom, acho que a gente não trabalha com o princípio de expor para o mercado metas orçamentárias para que a gente possa estar nas mesas de negociação sem que o clube do outro lado da mesa faça qualquer inferência sobre a estratégia do Flamengo. O que o Flamengo sempre mostrou desde o início da gestão do presidente Rodolfo Landim, e sempre vai ser um princípio que vai nos nortear, é a responsabilidade financeira dentro do departamento de futebol e do clube como um todo. Então, o clube ter níveis adequados de caixa, o clube ter níveis adequados de endividamento e, dentro desses parâmetros de folha sobre faturamento, nível adequado de endividamento, caixa, proteção do caixa do Flamengo, o Flamengo vai para o mercado sempre tendo esses princípios de responsabilidade, e acho que a principal mostra disso é que o Flamengo é um dos poucos clubes do mundo que, durante o período de pandemia e após o período de pandemia, conseguiu reduzir bastante seu endividamento, subir os níveis de caixa e, ainda assim, ali a partir do início de 2022, voltar a investir na contratação de atletas. Então, acho que agora a gente já está num período mais normal e que a gente pode ir diluindo esses investimentos ao longo do tempo e equilibrando o que for necessário do ponto de vista financeiro. E não deixando de responder a tua pergunta, entre um jogador e outro, ou os dois jogadores, é claro que numa situação normal seria um ou outro, claro. Agora, mais uma vez, o mercado está aberto, a gente não sabe o que perde, isso aí não fica em planejamento, porque você não tem o poder de saber o que vem de outro lado, de uma Arábia Saudita, estou dando exemplos assim. Então, numa situação normal, seria um. Agora, dependendo do que você vai perder, você faz os ajustes e pode ir para os jogadores que você entender que possa qualificar o elenco. E, no caso, esses dois jogadores são dois grandes jogadores que a gente entende que, se tiver dentro do Flamengo, serão jogadores importantíssimos para a gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a situação de dois jogadores. Primeiro, o Wendel, que chegou a falar para amigos próximos que tinham interesse no Flamengo, estava até esperando o contato do Braz. Queria saber se o Flamengo tem um interesse... Não, o Flamengo não tem interesse e não terá meu contato. Tá. E sobre o Varela, saíram notícias essa semana de que o Sampaoli teria liberado ele para ir em busca de outro clube. Queria saber se chegou algo para vocês a respeito do Varela. Para mim, não tem absolutamente nada em relação a isso aí. Essas conversas entre técnicos e jogadores, se serão aproveitados ou não, isso acontece sempre. Isso aí são situações que mudam, né? Que tem ajustes ali que você não sabe. O Varela é um jogador que é um jogador de Copa do Mundo, seleção uruguaia, e está dentro do nosso elenco. Se o jogador te apresentar alguma satisfação e conversar com a gente constrói, não é com Varela, é com qualquer um, né? Agora não tem nada ainda, não tem absolutamente nada. O Wendel é em relação a isso. Não teve contato nosso e a gente também, pelo menos eu, não farei contato. E desde que chegou ao Rio de Janeiro é só felicidade, ele não para de rir, né? Então a gente sente que ele está muito feliz, né? E pesou muito essa vontade dele de jogar no Flamengo. Queria saber, nesse processo, teve alguma curiosidade, quais foram as dificuldades de negociar com o Atlético? Assim, falando um pouquinho, assim, eu acho que a permanência dele, o tempo que ele ficou no Atlético, eu acho que foi importante para o clube, importante para ele, o jogador que foi campeão pelo Atlético. Eu acho que ele serviu por bastante tempo. A gente, em um determinado momento, a gente apresentou o interesse do jogador, mas a gente
o Flamengo cumpriu todos os processos, todos os protocolos de uma forma honesta, correta e transparente para trazer esse jogador. A gente deu o máximo de informações possíveis para as pessoas responsáveis no Atlético. A gente deixou claro para o jogador que a gente gostaria de ter o jogador. Eu acho duas vezes. O Flamengo foi correto, o Flamengo foi honesto e foi muito transparente desde que vazou a notícia. Depois que vazou a notícia, em nenhum momento o Bruno, eu ou qualquer outra pessoa, a gente negou para depois falar que estaria na negociação. E foi isso. A gente, através dos agentes, a gente deixou claro que a gente gostaria de ter o jogador aqui. A gente deixou claro que tinha importância o jogador. O primeiro pedido de números do Atlético foi o maior do que o Flamengo contratou. A gente entendia que era um número que não interessava, mas eu acho que era um número que era acima do que o Flamengo pretendia e achava justo pagar. Foi uma negociação longa em que os bônus ficaram bastante tempo na mesa para serem solucionados. A gente entendeu a posição do Atlético, a gente tinha as nossas posições, e isso aí com calma, com tranquilidade, foi dirimindo e deu tudo certo. Eu acho que o Flamengo está feliz com o desfecho, mas assim, não acho que o Flamengo foi correto. Eu acho que foi em bom tom entre as instituições, foi uma negociação profissional entre as instituições. Eu acho que nenhuma instituição, de forma geral, assim, tem o que comentar sobre... Acho que o Flamengo em nenhum momento tentou afrontar o Atlético em absolutamente nada, apenas tinha um interesse e muito de jogador, talvez uma posição que a gente entendesse que a gente queria um jogador que já tivesse aqui no Brasil, um jogador que tivesse com a experiência aqui dos campeonatos que a gente já joga. Então foi isso que aconteceu. O Flamengo foi respeitoso com o Atlético. Sobre o Everton e o Bruno, pedir desculpa aqui, vou dar uma resposta um pouquinho mais longa. Eu entendo que o caso do Everton e o Bruno é parecido com outros casos que a gente já viveu outros anos aqui, que as renovações correram super bem no momento que o clube e os atletas entenderam que era o momento. Então acho que é algo que é natural, que veio acontecendo ao longo desses anos, é um processo que a gente vai passar de novo, a gente espera que dê tudo certo. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles e sobre o grupo, que além de serem craques, atletas muito talentosos, que tem uma história grande aqui no Flamengo, eu queria falar um pouco do caráter deles, do caráter do grupo, de forma geral. São atletas que já estão há bastante tempo aqui no Flamengo, fazem parte de uma das gerações mais vencedoras do clube, foram campeões com Abel, com Jorge Jesus, com Rogério Ceni, chegaram à final da Libertadores com Renato, foram campeões com Dorival. Então, assim, é uma geração de caráter que segue lutando para ser campeã e dando alegrias ao torcedor há muito tempo. Às vezes tem alguns momentos que são mais difíceis, que é natural, que a performance oscila, mas não é porque a gente, eles, o treinador que esteja aqui, não queira. Em alguns momentos, são processos de adaptação, de metodologias e processos humanos. Esse ano mesmo teve um determinado momento que a gente jogou 5 jogos em 12 dias. Esse ano a gente pode chegar a fazer 87 ou 89 jogos, se eu não me engano. É desumano. Agora, é uma geração vencedora, das mais vencedoras da história do Flamengo e de caráter. O talento, às vezes você ganha um título, ganha um jogo com talento. Mas se você não tiver caráter,
Você não fica 5 anos sendo vencedor num futebol tão competitivo quanto o brasileiro e o sul-americano.